Boa noite aos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas, amém? Meus amados, por gentileza, abra sua Bíblia para o livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do verso 13 ao 17. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo de número 13 a 17. Espero que todos tenham encontrado, façamos a leitura. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, e toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meus queridos, eu quero pensar com vocês hoje à noite sobre o seguinte tema: planejamentos. À luz deste texto, iremos conversar um pouco sobre planejamentos. Mas a pergunta que eu gostaria de responder à luz deste texto é: o que deve ser excluído e o que deve ser incluído em nossos planejamentos? Primeiro, todo planejamento deve excluir a pretensão ambiciosa do homem. Todo planejamento deve excluir a pretensão ambiciosa do homem. Planejar faz parte da vida do ser humano. O governo planeja, as escolas planejam, um pai de família planeja e a igreja também planeja. Tiago não está aqui condenando o planejamento em si, mas o espírito de pretensão ambicioso com o qual se planeja. Tiago condena a atitude pecaminosa de um espírito pretensioso, ambicioso, nestes versos. Aquela pretensão ambiciosa e a autossuficiência que desconsidera a vontade de Deus. No versículo de número 13, nós encontramos alguns elementos que fazem parte deste planejamento pretensioso e ambicioso. Os pretensiosos e ambiciosos referidos por Tiago nesse texto, eles consideravam alguns elementos. Primeiro, o tempo. Note vocês que ele vai dizer: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã. Eles consideravam o tempo, hoje ou amanhã. Os pretensiosos e ambiciosos aos quais Tiago, o irmão do Senhor Jesus, se refere, consideravam também o lugar. Iremos a tal cidade. Consideravam também a duração em que eles passariam naquela cidade, um ano. A atividade, negociaremos, e consideravam também o resultado final daquele planejamento, que era lucrar dinheiro, terem lucros, é o que diz o versículo de número 13. Aparentemente, tem-se aqui um plano perfeito. Olhando para esses elementos que constavam nos planejamentos destes irmãos a quem Tiago se refere,
e eu quero crer que se tratavam de pessoas cristãs que faziam parte da igreja do Senhor, pelo fato do versículo de número 17 dizer o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vejam vocês que Tiago está se dirigindo a pessoas que sabiam, que conheciam o bem, todavia rejeitavam fazer o bem. Aparentemente, olhando para estes elementos mencionados por Tiago, nós podemos então pensar que o plano destas pessoas era um plano perfeito. Todavia, eles esqueceram, não incluíram o elemento principal, que era o próprio Deus. Em nenhum momento, os negociantes referidos por Tiago submeteram os seus planos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eles estavam vivendo como se fossem senhores da sua própria vida. E não faz sentido uma vida que na prática não leva em consideração a vontade do nosso Deus. Os negociantes referidos neste texto presumiam estar no controle de tudo. E infelizmente, o que pairava entre eles era um espírito de grandeza pessoal. Um espírito de grandeza pessoal que desconsiderava a vontade soberana de Deus. Havia entre eles um espírito pretensioso e ambicioso. Nós iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, negociaremos e ganharemos muito dinheiro. A geração que construiu a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 8, é um modelo exato da sociedade, da humanidade atual. Eles haviam feito invenções e descobertas importantíssimas. Sabiam produzir os seus materiais, como os tijolos, descobriram a argamassa necessária para construírem a Torre de Babel, encontraram um lugar humanamente perfeito para realizarem essa construção, a planície de Sinar. As invenções e descobertas por aquele grupo em si não eram más, não eram erradas. Faziam parte do cumprimento da terra. Sujeitai a terra, é o que diz Gênesis 1, 28. Mas o que é que estava errado então com aquelas pessoas? A postura interior deles. Eles não estavam em consonância com a vontade soberana de Deus. Deus havia dito na sua palavra que os homens devem frutificar, devem encher a terra. No entanto, aquelas pessoas queriam permanecer em apenas um local da terra. A intenção daquelas pessoas que construíram a Torre de Babel era tornar o nome deles célebre, quando na verdade deveriam glorificar a Deus e deixar com que o próprio Deus tornasse, no seu tempo, o nome deles célebre. É importante dizer aqui que Tiago não tem nada contra a ocupação de negociantes. Tiago não está condenando, Tiago não está acusando esses irmãos por serem negociantes. O que Tiago tem contra estes negociantes é o espírito pretensioso e ambicioso com o qual eles planejavam. Eram pessoas que consideravam-se senhores da sua própria vida. Pessoas que não consideravam
a vontade soberana de Deus. Mas pessoas que diziam, nós vamos a tal lugar, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer isso e aquilo. Para esse grupo, o que fica evidente para mim e para você, nas entrelinhas destes versos, é que esse grupo considerava o dinheiro muito mais importante do que servir a Deus, do que servir ao Senhor. Em seguida, no versículo de número 14, Tiago vai nos ajudar a entender um pouco melhor, inserindo aqui 2 bons motivos pelos quais devemos excluir esse espírito pretensioso e ambicioso dos nossos planejamentos. Primeiro, todo planejamento deve excluir a pretensão ambiciosa do homem, porque a vida pode ser breve como uma neblina. Verso 14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Meus irmãos, notem vocês, e o primeiro motivo pelo qual não devemos incluir essa pretensão ambiciosa em nossos planejamentos é porque a vida pode ser breve, assim como uma neblina. Assim como ao despontar do sol, uma neblina pode desaparecer, assim também é a nossa vida. O autor de Provérbios, capítulo 27, vai dizer o seguinte, no verso 1, não te glories do dia de amanhã, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Na perspectiva do homem, a vida pode ser longa, pelo fato do homem contar, medir a sua vida em anos. Mas, na perspectiva de Deus, a vida pode ser tão curta como um vapor, como uma neblina, que desaparece assim que o sol desponta. Mas um segundo motivo, todo planejamento deve ser excluído, todo planejamento que inclui essa pretensão ambiciosa deve ser excluído, porque ninguém é capaz de planejar de maneira plena todas as áreas da sua vida, exceto Deus. Todo planejamento, grave isso, deve excluir essa pretensão ambiciosa, porque nenhum de nós é capaz de planejar todas as áreas da nossa vida, exceto Deus. Isso significa que nós dependemos de Deus. Isso significa, meus irmãos, que somos pessoas vulneráveis. E somos pessoas frágeis. E dependemos de Deus para tudo nessa vida. Se comemos, nos relacionamos, se trabalhamos e tantas outras coisas mais desta vida, é porque Deus tem sido gracioso para com a nossa vida. Os Salmos de número 127, nos primeiros versos, dizem: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. A verdade é, meus irmãos, que o nosso lar é edificado não com as nossas próprias forças, com a nossa intelectualidade. O nosso lar é edificado por Deus. A verdade é que todos os recursos que o homem pode oferecer sem Deus,
estes recursos de segurança podem se tornar falíveis. Mas a segurança que o nosso Deus nos oferece é infalível. Se não temos nenhuma ideia daquilo que o futuro próximo nos reserva, então qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da vida? O autor de Eclesiastes menciona várias vezes a brevidade da vida. E de modo característico, diz como não faz sentido o homem buscar os bens materiais. Ainda assim, na conclusão de seu livro, ele diz para mim e para você qual é o verdadeiro propósito da vida. Lá em Eclesiastes 12:13, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Todo planejamento deve excluir essa pretensão ambiciosa. Deve excluir esse espírito de grandeza pessoal que desconsidera a pessoa de Deus. Mas em segundo lugar, todo planejamento deve excluir também uma presunção arrogante do homem. Todo planejamento deve excluir a presunção arrogante do homem. Veja comigo o versículo de número 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Os cristãos a quem Tiago se refere estavam se vangloriando de seus planos presunçosos, arrogantes para o futuro. Mostravam-se arrogantes na certeza de que nada poderia interferir no cronograma estabelecido por eles mesmos. Agiam como se fossem senhores do próprio destino. Alguns dos irmãos mencionados por Tiago haviam se aventurado tanto em seus negócios que alcançaram sucesso. E com o sucesso veio a prosperidade. É bem verdade que sucesso gera mais sucesso, e o sucesso também traz consigo prosperidade. Mas qual é o perigo de tudo isso? O perigo de tudo isso é o orgulho que pode gerar no coração daquela pessoa. É o sentimento de autossuficiência. É aquela pessoa achar que é tão capaz que não precisa de mais ninguém. É aquela pessoa pensar que é autossuficiente, independente, autônoma, e não querer mais a ajuda de ninguém, e pensar consigo mesma que é capaz de atingir os níveis mais altos do sucesso e da prosperidade. Os irmãos referidos neste texto apoiavam-se em suas próprias ideias e vangloriavam de seus planejamentos, de suas realizações. A verdade é, meus queridos, que a jactância do homem de nada vale. De nada vale. E por quê? Porque ela concede glória ao homem e não a Deus. É a teologia antropocêntrica. É o eu. Eu posso. Eu consigo. Eu sou capaz de galgar tudo o que o meu coração desejar. É o homem sendo entronizado e Deus sendo destronizado pela teologia antropocêntrica.
É uma teologia que procura divinizar o homem e humanizar Deus. Eu quero chamar a sua atenção também para essa palavra que aparece aí no final do verso 16. Toda glória tal como esta é maligna. A palavra grega usada aqui por Tiago é poneros. E essa palavra poneros no grego utilizada por Tiago aqui é um substantivo que vai designar o maligno. Em outras palavras, o maligno está fazendo parte daquelas pessoas que assim pensam. É como aconteceu com Ananias e Safira. O apóstolo Pedro, repreendendo o casal, dizendo para Ananias: por que é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Planejamentos pretensiosos e ambiciosos, planejamentos presunçosos, arrogantes, que exclui a pessoa de Deus, que exclui a vontade soberana de Deus, tem um dedinho do maligno no negócio. É o significado da palavra que aparece aqui na língua original. Sendo assim, toda vanglória, toda jactância como essa é injustificável e inaceitável diante de Deus. No verso 17, Tiago traz um alerta seríssimo. Leia comigo o verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O autor está alertando aqui os seus leitores, os seus primeiros leitores, como também a mim e a você, quanto ao perigo da presunção e da pretensão ambiciosa. Meus irmãos, todo planejamento que inclui essa pretensão ambiciosa, essa presunção arrogante, deve ser abandonado urgentemente. Deve ser abandonado urgentemente. Estes irmãos, a quem Tiago se refere, estavam cientes de que deveriam fazer o bem, mas optaram por não fazer o bem. E existe o que os estudiosos chamam de pecado da comissão e pecado da omissão. O pecado da comissão é quando fazemos o que não deveria ser feito. O pecado da omissão é quando deixamos de fazer o que deveria ser feito. E os irmãos mencionados neste texto deixaram de fazer aquilo que deveria ser feito. E o que deveria ser feito? O bem. O bem deveria ser feito pelos irmãos. E nesse contexto, fazer o bem significa levar Deus em consideração em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. É apresentar ao Senhor os nossos planejamentos. É passar os nossos planejamentos pelo crivo das Escrituras e notar se os nossos planejamentos são ou não aprovados por Deus. É notar se os nossos planejamentos estão de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A verdade é que, se sabemos fazer o bem e não o fazemos, estamos vivendo em pecado escancaradamente. É o que o texto diz. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando.
nisso está pecando. Em todas as áreas da vida, temos a obrigação de viver de acordo com esse conhecimento. Se sabemos o que é certo, temos a obrigação de viver de acordo com o que é certo. Negligenciar essa verdade é dar as costas para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. De acordo com o apóstolo Paulo, a única coisa da qual eu e você devemos nos gloriar é na nossa fraqueza. Porque na nossa fraqueza, o poder de Cristo se aperfeiçoa. Devemos nos gloriar principalmente na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, onde recebemos o pleno perdão de todos os nossos pecados. Mas consideramos, em primeiro lugar, que todo planejamento que inclui pretensão ambiciosa deve ser abandonado. Consideramos, em segundo lugar, que todo planejamento que inclui uma presunção arrogante também deve ser abandonado. Mas vejamos agora, em terceiro, todo planejamento deve incluir a permissão amorosa de Deus. Veja comigo o versículo de número 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser ou se o Senhor permitir. Meus irmãos, não deve ser aqui apenas um clichê, um jargão religioso. Não deve ser algo que deve ser dito apenas da boca para fora, mas sim uma atitude constante de coração. Algo que deve fazer parte da nossa vida. Devemos cultivar esse espírito de submissão a Deus todos os dias da nossa vida. O espírito pretensioso, ambicioso, presunçoso, arrogante, deve dar lugar ao espírito de submissão a Deus. Segundo este verso, o verso de número 15, o viver e o fazer dependem do querer de Deus. O viver e o fazer estão condicionados à permissão, ao querer de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Essa atitude que se espera de um cristão, essa é a atitude que se espera de mim e de você. Devemos submeter o nosso querer e o nosso fazer a Deus, se Ele o quiser, se Ele o permitir, as coisas acontecerão. Devemos escolher viver em obediência à vontade de Deus, conforme revelada na sua palavra. Desse modo, somos colocados no lugar correto. Se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, também acontecerá. É da vontade de Deus que nos sujeitemos a Ele. É da vontade de Deus também que nós nos abstenhamos da imoralidade sexual. É da vontade de Deus que todos nós nos alegremos, oremos e agradecemos ao nosso Deus. A nossa relação com a vontade de Deus é crescente. A vontade de Deus nos é revelada em sua palavra. Os nossos planejamentos
devem incluir a permissão amorosa de Deus. Ao invés de dizermos, como estes irmãos referidos por Tiago diziam, vamos a tal cidade, vamos passar ali um ano, vamos negociar, vamos ganhar dinheiro. Devemos dizer o seguinte: se Deus permitir, viajaremos. Se Deus permitir, passaremos um ano ou mais naquela cidade. Se Deus permitir, negociaremos. Se Deus permitir, ganharemos dinheiro. Se Deus permitir, o mundo sairá dessa crise epidêmica. Se Deus permitir, a igreja continuará viva e ativa na comunhão, na oração e na pregação do Evangelho. Se Deus permitir, não seremos contaminados pelo Covid-19. Se Deus permitir, não deixaremos de considerar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Que Deus aplique estas verdades no meu e no seu coração. Vamos orar. Deus Santo, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temos motivos de sobra para agradecer o Senhor, porque em nenhum momento o Senhor deixou de cuidar de nós. Mesmo diante das nuvens escuras da pandemia do Covid-19, mesmo diante de um contexto tão tenebroso desta pandemia, temos desfrutado, temos sido cercados pelos seus cuidados. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado em todas as áreas da nossa vida. É bem verdade que o planejamento faz parte da vida do ser humano, mas nos dê a graça, Senhor, de sempre planejar, incluindo a permissão do Senhor. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos muitas outras coisas, mas que possamos viver e realizar, concretizar os nossos planejamentos, visando em primeira mão a glória e a honra do Teu nome. Em nome de Cristo é que oramos gratos e pedimos estas coisas. Amém. Meus irmãos, eu quero desejar a todos vocês uma excelente semana, em nome de Jesus, e se Deus assim o permitir, estaremos juntos até a próxima live. Forte abraço e até mais.